Você acredita em lobisomem? E se eu te disser que existem alguns vídeos pela internet que em teoria comprovariam a existência dessas criaturas pra lá de bizarras? E pra piorar um pouquinho essa situação, um dos vídeos que mais ganhou notoriedade nos últimos dias foi gravado no Brasil. Eu sei que pra muitos isso pode não parecer assustador, mas eu te garanto que você vai repensar sobre acreditar ou não nessas criaturas depois do vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, deixe um comentário e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Um caso muito assustador e no mínimo estranho foi registrado em Brasília em 2020. No vídeo, nós conseguimos ver uma figura animalesca andando de quatro nas sombras, perto de um matagal. O registro foi feito dentro de um carro em movimento, que após ter a visão do monstro bloqueada por uma árvore, se surpreende quando revê o ser que antes estava andando com quatro membros no chão, como se fosse um cachorro de fato, e agora estava caminhando como um ser humano, uma pessoa normal. As imagens que circularam na internet chamaram a atenção de muita gente, que ficou se indagando se a figura era de fato um lobisomem ou não. Mas antes de eu te contar o que aconteceu em Brasília, eu preciso primeiro te contextualizar e falar sobre a origem das lendas sobre o lobisomem e como elas chegaram até nós, sendo representada até hoje em filmes e séries que envolvem essa mitologia, né? Como eu disse na introdução, a lenda do lobisomem é conhecida no mundo todo, porém ela teve o seu início na Grécia Antiga. Existem várias versões da história, mas a mais comum diz que o primeiro lobisomem foi o rei Licaon. Segundo relatos, Licaon governou a região da Arcádia e foi transformado em lobisomem por Zeus, após tentar matá-lo. Na história, Licaon era conhecido por matar os visitantes que iam até o seu reino, e ao saber disso, Zeus se disfarçou de mortal e visitou o reino de Licaon. Ao chegar em Arcádia, o rei o recebeu para um jantar, no qual planejava matá-lo. Mas a gota d'água foi quando Zeus percebeu que a carne que ele tinha lhe oferecido era carne humana, e por isso decidiu castigá-lo, transformando em um lobo para todo sempre. Porém não foi por conta da Grécia que a história se espalhou para outras regiões, mas sim com Roma. E se você não sabe, meus queridos, eu moro na Itália. E olha, eu vou até falar pra você, a próxima vez que eu for em Roma eu vou buscar fazer um vídeo especial disso aí, viu? Mas lá existe basicamente um culto e também histórias envolvendo os lobos. Uma das histórias mais contadas é conhecida como Versipélio e fala sobre um homem que se transformava em lobo. Com a conquista de vários territórios, a história contada pelos romanos se espalhou para outras regiões, onde sofreu, claro, algumas modificações para combinar melhor com a cultura de cada povo. Por exemplo, ao chegar em territórios cristianizados, a transformação do lobisomem foi tratada como algo pecaminoso, ligado a algumas maldições ali que foram causadas por conta de um pecado. A história foi passando de região em região até chegar no Brasil, e é sobre isso que eu vou falar agora, tá? Antes de chegar no Brasil, a lenda tinha se espalhado entre os portugueses, que criaram várias versões do que de fato transformava alguém num lobo, não é mesmo? Para uns, o lobisomem era um homem bem magro, de orelhas pontudas e nariz avantajado, e se transformava porque era praticamente ali predestinado a isso. Segundo a história, isso acontecia com o primeiro filho homem após o nascimento de 7 mulheres. É muito específico essa história, né? Para outros, a transformação acontecia como uma punição por conta de um ato pecaminoso. Por exemplo, acreditava-se que aqueles que eram nascidos de incesto seriam lobisomens, e também aqueles que praticassem algum ato hediondo ali seriam amaldiçoados e se transformariam para sempre em um lobisomem. Seja como for, a história foi trazida para o Brasil junto aos colonos portugueses, e nós a adaptamos para ficar do nosso jeitinho, né? Como em Portugal, no Brasil também existem diversas versões dependendo da região que você estiver. Por exemplo, no norte do país, acreditava-se que o lobisomem era um homem de saúde frágil, anêmico. Por isso, ele se transformava em lobisomem e ia atrás das pessoas para se alimentar do seu sangue. Porém, em vez da transformação acontecer somente em noites de lua cheia, a galera acreditava que ela acontecia nas noites de quinta-feira para sexta-feira, bem diferente da versão que conhecemos hoje, né? Já no sul do país, o povo acreditava que o homem que se transformava em lobisomem era fruto de um incesto. No interior de São Paulo, por exemplo, a história era de que o lobisomem invadia as casas para se alimentar das crianças, principalmente aquelas
as que não eram batizadas. Em cada versão da história existem diversas formas de curar ali o lobisomem, sendo as mais convencionais o uso de uma bala banhada com cera de vela de um altar que tivesse sido celebrado por pelo menos 3 missas de galo ou 3 missas de domingo. Porém, com o passar dos anos, a lenda foi se modificando, se tornando quase um consenso geral de que o lobisomem só se transformam nas noites de lua cheia, podendo somente ser curados após serem atingidos por uma bala de prata ou qualquer objeto feito desse metal aí. Essa convenção foi criada principalmente com a ajuda de filmes e séries que ajudaram a espalhar a história, e é sobre elas que nós vamos falar agora. Os filmes que eu trouxe para te mostrar a influência da lenda do lobisomem na cultura pop são todas dos anos 80. Para começar, vamos falar daquele que é considerado por muitos o melhor filme de lobisomem já feito. Eu tô falando de um lobisomem americano em Londres, de 1981, viu? O filme conta a história de David Kessler e Jack Goodman, 2 amigos americanos que viajavam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. E chegando em uma pequena cidade, eles vão a um bar e são friamente recepcionados. Ao saírem de lá, eles caminharam por uma estrada deserta e perceberam que um animal estava cercando a situação ali toda. Jack é atacado e tem seu corpo dilacerado. Apenas David fica com alguns cortes no rosto ali e no ombro, o suficiente para transformá-lo em um lobisomem também. O filme é lembrado até hoje pelo seu incrível trabalho de maquiagem, que rendeu também um merecido Oscar de melhor maquiagem daquele ano, tá? Outro filme nostálgico, digno da sessão da tarde, é o filme O Garoto do Futuro, de 1985. O filme conta com a história do estudante ali nerd, que ao ficar sabendo através do seu pai que ser lobisomem está no sangue da família, ele decide se aproveitar da herança bizarra para conquistar a popularidade entre os seus amigos. Basicamente, ele se torna um herói do time de basquete do colégio e conquista o coração da amada Pamela Wells. O filme não foi tão revolucionário quanto o anterior, mas é até hoje lembrado com carinho por aqueles que cresceram assistindo filmes desse gênero, né? Agora, você quer saber algo muito importante? Eu vou trazer aqui para vocês. Depois de toda essa contextualização, o que vocês acham que poderia ter de fato acontecido em Brasília? Quando o vídeo foi postado nas redes sociais, ele logo se tornou viral, tendo mais de 70 mil visualizações e diversos comentários. Um deles chamou a atenção e ajudou a solucionar o tão misterioso caso. No comentário, uma pessoa que se diz morador daquela região disse que a figura que muitos acharam ser um lobisomem é na verdade apenas um homem que trabalha com adestramento de cachorros, e que por mais sinistro que pareça, era somente um homem comum. Eu sei que a resposta é mais desanimadora do que você esperava, né? Os filmes como os que eu citei nesse vídeo nos ajudaram a imaginar esse tipo de coisa acontecendo. E se isso acontecesse, todo mundo ia ficar feliz da vida, por um lado, né? Claro, em saber que esse tipo de coisa existe, mas também um pouco preocupado em sair na rua, principalmente as noites de lua cheia, né? Agora, quais foram as provas para falar que era realmente um homem que adestrava cachorro? Isso aí até o momento não tem. Espero que tenha, inclusive, em breve, pra gente poder dormir em paz de novo. Mas família, você acredita que lobisomens existem ou não? Então é isso, família, obrigado por acompanhar esse vídeo. E você já teve alguma experiência com um lobisomem? Compartilha com a gente nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!